Ok, continuamos. Vamos continuar falando de regras de derivação. Aqui já fiz um resumo de algumas regras, né, as regras mais importantes que eu apresentei na aula passada, tá? Regra da potência, regra da soma ou resta de funções, regra do fator constante, tá? Esse é o nome dessa regra. E regra da função exponencial natural. Ok, hoje vamos começar já falando de outra regra, tá? Da regra do produto. Então, imagina que você tem duas funções se multiplicando, tá? Duas funções se multiplicando. Essas duas funções sejam f de x, tá? F de x e a outra função seja g de x, e essas duas funções estão se multiplicando. Eu vou colocar bem grandão esse daqui, esse pontinho, indica multiplicação, tá? Multiplicação. Tem que ficar de olho nisso, tá? Multiplicação, as propriedades da multiplicação e da soma são distintas, tá? Então, a regra que eu vou apresentar a continuação somente funciona quando essas duas funções estão se multiplicando, nada mais, tá? Se multiplicando, tá? Não se aplica quando está somando ou restando, porque quando está somando e restando se aplica essa regra, né? Tá certo? Essa segunda regra nessa lista, tá ok? Então, é muito importante. Se é soma, você aplica essa. Se é multiplicação, você aplica essa. Então, são regras bem diferentes, tá? Então, imagina que nós queremos derivar essa função, ou esse produto, né, de duas funções. Não queremos derivar isso, tá? Então, claro, a maioria das pessoas imaginaria, por intuição, que esse seria a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, né? Isso eu imaginaria, né? Tá certo, né? Mas isso não é verdade. Não funciona assim aqui, tá? Isso daqui não é assim, ok? Então, descarte essa possibilidade. Não é derivada do primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Não funciona, né? Na soma funcionava, né? Derivava o primeiro, derivava o segundo, depois somava o resultado. Funcionava, mas na multiplicação não é assim. Tá certo? Então, como vai ser? Como resolvemos essa questão? Então, vai ser do seguinte jeito. Então, seria, né? Tá, esse é o resultado. Então, eu vou colocar resultado, né? Nesse caso, então, a regra consiste no seguinte: derivamos o primeiro, tá certo? Derivamos o primeiro e multiplicamos o segundo sem derivar. Tá certo? Tá vendo? Só derivo o primeiro, só esse. Depois multiplico por essa função assim como está, sem derivar. E depois vem mais, tá? Mais. E depois que eu faço, agora deixo o primeiro sem derivar, né? Deixo tranquilo o primeiro e multiplico pelo segundo, a segunda função derivada, tá certo? Derivada já. E assim. Então essa é a regra do produto, tá certo? Então é bastante diferente, tá, da regra da soma, que na soma simplesmente derivamos a cada um separado e depois se for soma aqui somamos, se for resta, restamos. Aqui é produto não, tá? Tem que fazer, o resultado vai ser dois termos, né? Vai ser a soma de duas expressões. Essa primeira expressão vai ser a derivada do primeiro multiplicado pelo segundo sem derivar. E a segunda expressão vai ser o primeiro agora, né? O vice-versa, né? O primeiro sem derivar e o segundo derivado. Tá certo?
Então, vamos com um exemplo, né? Para que fique mais claro isso. Tá certo? Imagina então que nós temos a função y, tá? Bastante simples, vamos, né? Para começar, x, vamos colocar x quadrado vezes e elevado a x, por exemplo, tá? Nós temos essa função. Esta função é uma função quadrática e essa função é exponencial natural. Ok? Então, como você está vendo, é uma multiplicação, tá? Notem aqui, é multiplicação. Colocar grandão. Não é nem soma, nem é resta, nem é divisão. É multiplicação. Então, esta função quadrática, que vou chamar agora de f de x, está multiplicando a esta outra função, que é g de x. Tá certo, né? Muito bem. Uma vez que identificamos isso, que em fx, que em g de x, então aplicamos esta fórmula. Então seria, né? Já colocamos y' seria, né? Assim como está. A derivada do primeiro, essa derivada de fx, isso eu posso escrever simbolicamente, ainda sem derivar. Como? Seria, né? Derivada do f de x. Escrevo fx, aqui seria x quadrado, e vou indicar que vou derivar, mas ainda não estou derivando, só estou indicando que vou derivar, parênteses, derivada, né? Vou derivar essa função. Multiplico agora o segundo, que seria g de x, né? G de x. E que em g de x? Exponencial de x. Mas sem derivar, né? Sem derivar ainda. Mas, agora, o primeiro sem derivar, x quadrado, né? Multiplicado, agora o segundo, que seria g de x, né? Derivado. Então, eu vou indicar aqui derivado. Tá certo? Derivado. Muito bem. Então, essa. E apliquei essa regra. Tá? Muito bem. Agora, o que vou fazer é calcular todas as derivadas que estão aparecendo aqui. Né? E simplificar. Aqui tem uma derivada e aqui tem outra. Então, para essa parte, eu vou usar a regra da potência, porque esta função é função potência, né? Tem essa cara aqui, né? Tem essa cara. Então, vai ficar 2x, isso você já sabe, né? Vai ficar 2x. O resultado desta função, da derivada dessa função, é 2x. Vezes exponencial de x, mais x quadrado, e exponencial, a derivada dessa função exponencial, você sabe, né? Quanto é? Então, a derivada da função exponencial de x, aplicamos esta regra, né? Que diz que a derivada é ele mesmo, né? Isso é muito simples, né? Tá certo? Então, vai ser simplesmente e de x. Exponencial de x. Tá? Então, aqui eu vou completar y'. Então, y' seria, agora ordenando, 2x. Tá? Aqui, se quisesse, posso tirar esse ponto, simplesmente escrever assim, tá? Não tem problema. Mais x quadrado. E aqui também posso tirar, se não quiser. E deixar assim. A resposta seria isso. Porém, esta resposta não está totalmente finalizada, porque eu posso colocar em evidência alguns fatores, tá? E quando a gente apresenta o resultado deve ser o mais compacto possível, o mais simples possível, tá? E uma forma de simplificar uma expressão é colocando em evidência. Então, aqui observo que aqui tem, né? Primeiramente, reconheço que tenho dois termos, tá? Dois termos, tá? Isso aprendemos na parte de números reais, tá? De expressões algébricas. E aqui tenho dois termos. Quem tem dificuldade com isso, precisa ver esses vídeos sobre números reais e praticar, resolver muitos exercícios, que isso vai fixar seu conhecimento. Então, aqui tenho dois termos.
E nesse primeiro termo eu tenho um fator que é exponencial, a função exponencial, tá? Esse aqui. E aqui no outro termo também tenho essa função exponencial. Quando acontece isso, eu posso colocar em evidência. O que significa colocar em evidência? Apagar isso daqui e apagar isso daqui que está se repetindo e colocar isso por fora, multiplicando. Se colocar parênteses, significa por fora e colocar assim, tá? Mas aí você diz, isso é verdade? Sim, é verdade. Por quê? Porque se eu fizer essa propriedade distributiva, esse exponencial voltaria aqui. E aqui também voltaria, onde estava por aqui, né? Também voltaria aqui. E seria o que estava antes, né? Tá certo? Então, colocar por fora na exponencial natural, nesse caso, está correto. Está correto. Muito bem. Tá? Mas eu posso colocar fora somente se existe fator comum, como nesse caso. Esse e esse era fator comum desses dois termos. Tá? Não posso colocar fatores que não tenham em comum em ambos termos. Tá? Que mais? Alguém poderia dizer, mas eu posso colocar em evidência 2? Não, justamente não pode, porque acabei de falar. Os dois teria que ter 2. E aqui aparece 2, claro, mas aqui não aparece. Né? Aqui não tem 2, então não posso colocar em evidência. Que mais eu posso colocar em evidência? Alguém diz, olha, tem x aqui x quadrado. É x quadrado, né? Não é x. Mas você sabe que x quadrado é x vezes x. É x vezes x. Agora sim, olha, tem um fator que é x e aqui também. Então eu posso trocar esses fatores de outra cor. Aqui tem um, né, x e aqui tem um x. E aqui multiplicação, né? Olha, esses dois termos que estão aqui, não tem um fator em comum? Tem. Eu posso colocar em evidência agora? Agora sim. Tá certo? Então esse x que está de verde, posso apagar. Apago aqui e coloco aqui de fora também multiplicando, né? Tá certo? Então irá aqui de fora multiplicando x. E claro, multiplicará já o que está de fora ainda, né? Também. E multiplicará também toda esta expressão. E quando aplicar a propriedade distributiva vai acontecer a mesma coisa que eu expliquei, né? Que vai multiplicar 2, então vai ficar 2x. E vai multiplicar x, que vai ficar x quadrado e todo fica como era antes, né? Até você pode fazer essa conferir, né? Se isso está certo. Pronto, aqui ficou bem mais simples, né? Tá? Juntamos, então aqui ficou bem mais simples. Ficou 2 mais x. Então aqui colocamos 2 mais x, assim. Fechamos parênteses. E aqui escrevemos y' e pronto, né? Marcamos, né? Que esse é nosso resultado que queríamos. Pronto, então a derivada desta função é esse. E essa é a forma mais compacta, né? Que isto daqui. Tá certo? Agora, esse daqui, nenhum desses termos tem fator em comum. Então, não tem como mais simplificar mais isso. Desse jeito, é o mínimo. O máximo que eu posso simplificar. Não tem mais como simplificar. Muito bem. Vamos com mais um exercício aplicando a regra do produto. E desta vez também já misturando com a regra da soma. Vamos misturar essa e essa, principalmente. Mas claro, também vai aparecer função potência, né? Exponencial. E vocês notaram aqui que nesta função também aparece a função seno. Então eu preciso já apresentar para vocês uma outra regra, né? Que seria da função seno. Então eu vou escrever da seguinte forma: a derivada do seno, eu vou escrever assim, seno de x, mas o argumento tem que ser necessariamente x, nesse caso. A derivada do seno vai ser o cosseno de x. Cosseno de x, tá? Esse é o argumento também x. Tá certo? Que mais? Eu posso colocar aí no lado dele que acontece com cosseno.
E se for cosseno? Se a gente quer que derivar o cosseno, como que a gente resolve? Tá? Então vamos já escrever isso também. Então se for cosseno, aqui, para ganhar espaço, tá? Cosseno também, o argumento vai ser x, tá? Então, né, derivada, né, vamos derivar, vai ser igual a menos seno de x. Seno de x, tá? Então, a derivada do cosseno é menos x, ou perdão, menos seno de x, tá? Muito importante, então não se esqueçam disso. Derivada de seno é cosseno, tá? Cosseno, simplesmente. Mas derivada do cosseno é menos, aparece um menos, seno de x. Muito bem. E das outras funções trigonométricas, tangente, cotangente, secante, cossecante, a gente vai descobrir usando uma outra regra que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas primeiro quero me concentrar nessa regra de produto, tá? Muito bem, então, pronto. Eu acho que com isso nós temos já, podemos diversificar mais exercícios, né? Que já temos mais funções, né? E sabemos suas derivadas. Muito bem, então imagina que quero saber a derivada desta função. Ok, eu tenho então aqui, primeiramente preciso reconhecer, aqui eu tenho um termo e outro termo, né? E os termos são separados sempre por um sinal de adição ou de resta, né? Aqui está a adição. Então eu vou começar por isso, tá? Eu preciso primeiro aplicar, nesse caso, né, a regra da soma, tá certo? Muito bem, então eu preciso primeiro separar esses termos para poder calcular, trabalhar com mais facilidade, né? Então, aqui tenho dois termos, aqui, este daqui seria como se fosse f de x, tudo isto, tá? Tudo isto f de x, e este seria como se fosse y de x, se você comparar com isto. Que me diz a regra da soma? Que se deriva o primeiro mais a derivada do segundo. Então vou fazendo, eu preciso derivar isto, então eu vou escrever aqui, tá? Derivada, então aqui indico derivada, né? De quem? De 2x ao cubo exponencial de x, tá? Só estou indicando que vou derivar, tá? Ainda não estou aplicando nenhuma regra nessa parte. Eu apliquei somente regra da soma, por enquanto, só isso. Estou aplicando uma regra de vez. Pronto, e depois eu vou ter que somar essa derivada mais pela derivada do segundo, que seria x quadrado vezes seno de x. Aqui, né, colocamos parênteses, seno de x, derivada. Muito bem, né? Então, agora, tá certo? Agora, já vamos calcular isso, cada um. Podemos calcular por separado ou tudo de vez. Eu recomendo fazer por separado, tá? Então, vamos chamar esta primeira expressão, por exemplo, podemos chamar de expressão A, né? Não sei, com algum nome, né? E essa segunda expressão de B, tá? Isso é somente para simplificar, tá? Depois vou somar A mais B, né? O que resultar A e o que resultar B eu somo para encontrar essa derivada. Então vou calcular A, tá? Calculando A, então. A, já sabemos que é isso, 2x ao cubo exponencial de x, pronto, exponencial de x, e claro, derivada, né? Então aqui nessa parte sim, eu vou perceber que aqui existe uma multiplicação, né? Existe uma multiplicação, este daqui, a primeira função, e esta outra função. Você poderia dizer, mas e aqui 2 com x não está se multiplicando? Também, mas só que se você considerar assim, você vai ter três fatores, aqui, aqui e aqui,
E aqui essa regra não é para 3, é só para 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar ainda esse 2 com x ao cubo. Vou considerar como se fosse só uma função. Tudo isso eu vou chamar de f de x. E esse daqui eu vou chamar g de x. G de x, tá? Essa função. Pronto. Que me diz? Deriva o primeiro. Então escrevo o primeiro. Quem seria o primeiro? Assim como está, 2x ao cubo, e preciso derivar. Então, assim. Multiplico por quem? Pelo g. Quem é o segundo? Né? Exponencial de x. Exponencial de x. Aqui coloco assim. Depois vem quem? Mais. Tá certo? Agora, que segue? O f de x. Quem? O primeiro, né? O primeiro sem derivar. 2x ao cubo. Tá? 2x ao cubo. Vezes a derivada do segundo, né? Então eu vou derivar isso. Pronto. Apago isso daqui, eu não preciso mais. Então seria isso. E apliquei a regra do produto nessa parte. Pronto. Então aqui seria, né? Aplicando. Você lembra que isso daqui seria um fator constante, né? Sai. Porque esse seria 2, né? Sai. Até eu posso colocar aqui mesmo, né? Simplifico. Então sai da derivada. Então ele fica de fora. 2. Multiplicando também, né? Que simplificação mais posso fazer? Aqui, por enquanto, só isso. Então aqui escrevo 2 vezes a derivada x ao cubo. Aplico essa regra da potência. O expoente vai para frente, diz que 3 vai para frente. Então significa que esse 3 vai multiplicar a esse 2, tá? E esse pelo lado direito vai multiplicar a este daqui, que seria x elevado a 3 menos 1, seria ao quadrado, né? Muito bem, vezes, ainda continua, né? Exponencial de x. Mais 2x ao cubo, tá certo? Exponencial de x, tá? E qual a derivada exponencial de x? Isso é muito fácil. Está aqui, que ele mesmo. Então aqui escrevo simplesmente exponencial de x. Pronto, já estou simplificando, né? Igual, continua aqui. 2 vezes 3, simplifico, 6. E aqui fica x quadrado, né? Se não quiser colocar aqui, já não coloco. Fica assim mesmo. Pronto. Outro lado vai ficar 2x ao cubo exponencial de x. Pronto. Então, seria isso, né? Seria isso. Porém, como falei para vocês, que eu preciso colocar em evidência quando aparece isso, quando tem fatores em comum. E aqui eu vejo que esse termo, esse primeiro termo e esse segundo termo tem, né, fatores em comum. Tá, e você sabe que 6 também é um múltiplo de 2. 6 na verdade veio de 2 vezes 3, então era melhor deixar assim. E agora eu percebo que 2 também aparece aqui desse lado. O que mais eu posso notar? Aqui é x quadrado e aqui x ao cubo. Mas você sabe que x ao cubo é x quadrado vezes x. Então eu posso escrever esse x cubo da seguinte forma. Seria assim, né? 2, vamos escrever assim. 2x quadrado vezes x. Agora sim, reconheço que o 2 já era, né, fator comum. O x quadrado também é fator comum. Então, em cada lado tenho 3, que são fatores comuns. E esses 3 coloco em evidência. Isso que significa, tá certo? É dizer que vou apagar a partir daqui. Então, se eu apagar daqui, o que vai sobrar? Olha, apago isto, sobra 3 simplesmente. E coloco em parênteses, tá? Dentro de parênteses. Mais, aqui está mais, né? Se apago isso, fica simplesmente x. Fecho parênteses. E aqui também, né? Apago. Então, agora todo que apaguei, coloco de fora. Quem apaguei, 2. Quem apaguei, x quadrado. Quem mais apaguei? Exponencial de x. Tudo que apaguei, coloco de fora. Então, o resultado é isso.
tá? Ou se quiser também posso colocar esse 2 na frente, né? Pela própria comutativa. Eu posso colocar 2, né? Passa aqui, né? Tá? Passa para aí. Então aí ficaria 2, esse parêntese, né? 3 mais x, x quadrado exponencial de x. Geralmente se coloca os números fixos, né? Que não tenha variável na frente, geralmente. Então, é por isso que eu coloquei esse 2 aqui na frente. Então, essa seria a resposta do A. Tá? Então, aqui eu coloco o A, tudo isso vale. Coloco só o resultado, né? 2, 3 mais x, x quadrado, por fora, né? Exponencial de x. E apago isso daqui. Tá? Apago, porque vou desenvolver agora o segundo. O B, né? Vamos então com B. Estou fazendo separado, tá? Por questão de ordem, né? Mas se você quiser pode fazer tudo de vez, mas é mais chato, tá? Escrevendo toda hora, né? Expressões longas, né? É cansativo. E, então, aqui x quadrado, seno de x, e preciso derivar isso. Esse é o B, esse é o resultado. Então, novamente, aqui eu tenho duas funções se multiplicando. Está aqui, olha, o produto aqui. Se você não está vendo, eu coloco grandão. Esse aqui. Multiplicação. Então, quem vai? Regra do produto. Então, seria, né? Como seria? Derivada do primeiro, é decir, coloco x quadrado derivada vezes o segundo sem derivar. Mais o primeiro sem derivar vezes o segundo, né? Derivada, né? Colocou assim, dessa forma, simbolismo, tá? Derivada do seno. Ainda não sei, né? Quanto, imagina que não sei ainda, derivada de seno, tá? Não posso fazer tudo de vez, senão pode ser que eu me confunda, tá? Sempre comento, aplique a regra da derivação um de cada vez. Não tente aplicar tudo de vez que você vai ficar assim perdido, tá? Claro, com o tempo, né? Quando você resolver muitos exercícios, né? Aí com certeza você vai ver que pode fazer mais rápido, né? Talvez aplicando 2 regras ao mesmo tempo, 3 regras ao mesmo tempo, mas isso é habilidade, né? Que cada um vai ganhar com o tempo, não agora, tá certo? Você que está começando não vai querer resolver, né, desse jeito, né? Aplicando 3 regras ao mesmo tempo. Aplique uma regra de vez. Faça com paciência, né? Seja consciente que você está começando. Então, aqui aplico justamente, olha, agora sim, x quadrado, regra da potência, quanto é? 2x. Quem multiplica com seno de x. Mais, aqui, x quadrado. Aqui aplico seno, derivada de seno, quanto é? É cosseno. Cosseno de x, né? Pronto. Ok, então esse é o B. Achei mais rápido, né? Que no o A. Tá certo. E aqui, novamente, olha, tenho 2 termos. Sempre é bom analisar. Tenho 2 termos. Será que tem fatores em comum? Aqui tenho 2. Aqui não tem. Impossível. Não tem 2 aqui. Então, o 2 pelo menos vai ficar. Não posso colocar em evidência. E o x? Aqui tem x quadrado. E você sabe que x quadrado é x vezes x. Colocou dessa forma, tá? E agora sim, eu posso até marcar de outra cor. Olha, tem esse x. E aqui tem também um x, que é fator comum. Então, coloco em evidência essa com essa, tá? Que está em comum, está repetindo, né? Em ambos lados. O cosseno, seno e cosseno não são iguais, tá? São funções trigonômetricas, mas não significa que sejam iguais. Aqui é seno, aqui é cosseno, são coisas diferentes. Então, não posso dizer que sejam iguais e não posso colocar em evidência isso, tá? Então, pronto, apago, né? Você lembra, os que vão colocar em evidência, apaga, sai daqui e coloco, abro parênteses aqui. Dentro de parênteses coloco o que sobrou, então vai sobrar 2 seno de x aqui, mais aqui vai sobrar x cosseno de x. Fecho parênteses.
E por fora vai ir multiplicando quem? Esse x que apaguei, né? O que apaguei, o que foi apagado, irá por fora multiplicando. Muito bem, então esse é o v. Então apago também aqui esse v e reescrevo, né? Qual o resultado? 2 seno de x mais x cosseno de x, fecho parênteses, por fora multiplicado por x. Pronto. E agora isso aqui apago, né? Para ter espaço e poder simplificar mais. Claro, quando vocês vão fazer sua prova, sua apresentação, esses cálculos tem que ficar no ladinho. Você tem que me mostrar, né? Tá? Como você fez cada um desses. Muito bem, então agora reescreva. Olha, tudo isso é esse. Então, tá? Então seria esse, na verdade. Já que só vou copiar por questão de tempo, eu vou só arrastar isso. Então, esse aqui vai aqui. Depois vem mais... quem? O segundo, que era B, então é esse. Então arrasto e coloco aí. Pronto. E aqui eu vejo, tem como simplificar isso? Não. Acho que não, porque aqui está senos e cossenos, e aqui está exponencial natural. Melhor deixar assim. Não tem como simplificar. Então essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Tá? Então assim que você resolve quando aparece uma mistura, né, de somas e multiplicações. Você primeiro aplica a regra tá? Essa é a dica. Você primeiro aplica regra da soma ou da resta. Se fosse menos, mesma coisa. Primeiro começa com a regra da resta. Tá certo? Até eu posso deixar com menos, né? Mas eu acho que não vai variar tanto isso, não. Tá? Para vocês praticarem. Tá? Podem variar aqui. Porque se eu... Tá, vou deixar outro exercício para vocês aqui. Então, trabalhem agora com cosseno. Cosseno de x aqui. Para vocês, tá? E que mais? Aqui podemos variar então o que? Podemos variar 2x a sétima, por exemplo. E aqui podemos colocar 4x a quinta, por exemplo, né? Então, tá. Então, vocês podem resolver isso, né? Como forma de prática. Lembrem-se, vocês vão fazer apresentações, né, de exercícios. A sua apresentação vai ficar melhor, de melhor qualidade, né? Ou vocês vão soltar mais, vocês vão poder explicar melhor à medida que você resolva mais exercícios. Então, vocês não se concentram somente em resolver aquele exercício que você, né, escolheu, né? Resolva mais exercícios, resolva outros exercícios, tá? Mas você vai apresentar só um, né? Mas resolva outros. Por quê? Porque isso vai ajudar a seu entendimento, né? Tá? Você vai poder explicar melhor as coisas e a gente vai poder entender. Tá certo? Então faça isso. Muito bem. Agora sim, vamos com a regra, também muito importante, que seria a regra do quociente. É decir, quando as funções não estejam se multiplicando, se não se estejam dividindo, tá? Então vamos colocar desta forma. Vou precisar um espaço maior, tá? Imagina que existe uma divisão com um quociente, né? F de x e dividido g de x, né? Tá certo? Igual, queremos derivar, né? Esse sinal, nessa linha indica a derivada. Então, qual seria a derivada disto? Também não é isso, né? Derivar para cima e derivar embaixo e calcular. Não, também não funciona isso aqui. Tá? Também não. Tá certo? Então, como é? Essa regra é bem parecida com a regra de produto. Pelo menos o numerador, porque vai ser uma fração, tá? Vai ser uma fração. O numerador vai ter essa cara da regra do produto. Se você sabe a fórmula da regra de produto, vai ser fácil lembrar da fórmula da regra do quociente. Porque vai ser igualzinho. Vai variar uma coisa bem, né?
Assim, simbolicamente, bem na imagem, né? Bem simples. Vamos ver. Vamos ver. Tá certo? O que vai mudar é que em vez de ser mais, aqui vai ser menos. Tá? Só isso que vai mudar. O restante é a mesma coisa. Tá? Mas isso o numerador. E o denominador vai ser aqui a função que está no denominador ao quadrado. Então aqui vamos abrir parênteses. Então vai ser g de x ao quadrado. Tá certo? Então é isso. Ao quadrado. Não precisa derivar nada aqui no denominador. Nada, não é derivado. É a própria função ao quadrado. Tá certo? Então apagamos isso daqui e vamos com um exercício. Então, né? Y, tá? Um y, por exemplo, x quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6. Isso eu estou pegando da apostila, tá? Exercício 5.17, item C, tá? Da apostila. Muito bem, então tenho esta função que claramente é uma divisão. Este daqui, este numerador, como você pode ver, deve ser quem? O f de x. E este que está embaixo deve ser o g de x. G de x. Pronto, tá? Reconheceu? E, né, isso já é bom começo. Então derivamos. Quem nos diz? Aplicamos como se fosse regra de produto, né? Então, derivado do primão como se fosse primeiro este, né? Vamos chamar esse aqui de primeiro e esse aqui do segundo. Ou numerador, denominador, como queira, tá? Tá? Esse é o primeiro e eu vou chamar aqui, tá? Esse de primeiro e esse aqui segundo. Então, derivado do primeiro, então escrevo, né? Derivado do primeiro, x quadrado mais x menos 2. Não estou derivando ainda, só estou aplicando, só estou dizendo que vou derivar. Estou dizendo derivada do primeiro, simplesmente. Está aqui. Que mais? Vezes o segundo. Quem é o segundo? O denominador, né? Então coloco também entre parênteses aqui, tá? Porque tudo isso que vai multiplicar a quem? A derivada disso, tá? Não esqueça de colocar parênteses. Se você não colocar parênteses, o que vai aparecer? Olha, vai ser isso daqui, né? Então, muita gente vai poder entender que esta expressão vai multiplicar somente a x ao cubo. Mas eu pergunto para vocês, no denominador estava somente x ao cubo? Não, estava 6. Então, para ter certeza que isto daqui vai multiplicar a todo, então coloco parênteses. Para isso que serve o parênteses, tá? Não é à toa. Tá? O parênteses é muito importante. Então, vamos aqui que vem menos, agora sim. A primeira, o numerador, né? Sem derivar. E também coloco entre parênteses, tá? Porque se eu esquecer de colocar esse parênteses, imagina que eu esqueço, o que vai aparecer? Que esse menos somente é de x quadrado, mas não é. Esse menos que está aqui tem que ser de toda a função, ou tem que multiplicar a toda esta função. Então, por isso que coloco também parênteses. Vezes a derivada do segundo, o denominador, né? Então, escrevo x ao cubo mais 6 derivada. Pronto. Agora sim, né, escrevo essa linha de fração bem grande e embaixo escrevo quem? A segunda função, o denominador ao cubo. O cubo não, ao quadrado. Ao quadrado. Pronto. Quem é? X ao cubo mais 6 ao quadrado. Tá? Tampouco você vai escrever dessa forma, tá? Sem parênteses. Se você escrever também assim, como você vai entender isso? Alguém que olhar esta sua folha de resolução que vou entender. Aqui quem está elevado ao quadrado somente 6, né? 6 quadrado 36. E não é verdade, né? Não era isso que queria dizer. O que está dizendo aqui tem que ser o todo que está no denominador ao quadrado. Então,
A única forma de agrupar é assim, usando parênteses. Então, tudo isto ao quadrado. Muito bem. Agora continuo, né? Agora calculo as derivadas. Agora sim, vou derivar isso. Eu posso também derivar por separado, tá? Não preciso me complicar a minha vida. Então, vou derivar por separado. Primeiro, esta. São duas derivadas que preciso calcular aqui. Esta daqui e esta daqui. O restante é simplificar, mas somente existem duas derivadas. Então, calculo a primeira, essa derivada de aqui. Então, seria derivado primeiro, você lembra que aqui aplicamos então essa regra da soma, derivado primeiro, derivado segundo, menos a derivada terceiro, né? Então, derivado primeiro, eu vou acelerar um pouco, porque isso você tem que já saber. Então, vai ser 2x, e aí vem mais. Derivado segundo, derivado de x, você lembra que era 1, isso falamos na aula passada, e aí vem menos. E derivada do 2, que é uma constante, é 0. Pronto, então é isso. Simplifico 2x mais 1, simplesmente. Tá? Então, tudo isto é 2x mais 1. Tá? Salvamos aí. Deixamos aí. Tá? Vamos continuar, então, com esta segunda expressão, que precisa ser derivado, né? Aqui mesma coisa, eu tenho soma de duas funções, mais, né? Então seria derivado do primeiro, que vai ficar 3x quadrado, e derivado do segundo, que é constante, então é 0. Pronto, então vai ficar isso. Muito bem, agora sim vamos completar a derivada dessa função. Tá? Para isso eu vou descer e vamos substituir. Então vamos lá, y' seria este daqui, quanto é? Abro parênteses, 2x mais 1, tá? Preciso colocar em parênteses, porque tudo isso que vai multiplicar é esse. X ao cubo mais 6, outro lado, x quadrado mais x menos 2, multiplicado pela derivada. Quanto é essa derivada? Deu 3x quadrado, ou 3x quadrado exatamente. Pronto, agora sim eu posso apagar isto, não preciso mais. Dividido por quem? Por este ao quadrado, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Tá, o denominador geralmente se deixa assim, não precisa expandir, senão vai ficar mais complicado. O que você pode fazer é simplificar o numerador, porque aqui, olha, você pode multiplicar este com este com este, né? A propriedade distributiva, né? Este com este com este, e ver o que vai dar. Depois você vai multiplicar este 3x quadrado com este daqui, com este daqui, e você vê o que vai dar. E depois, a este resultado, você resta tudo o que vai dar aqui. E aí vai simplificando. Tá? Essa é uma parte que você tem que saber já de álgebra básica, né? Que nós fizemos nos primeiros capítulos. Então, isso eu deixo na responsabilidade de vocês. Tá certo? Então, nisso que consiste a regra do quociente, né? É parecido com a regra do produto. A única diferença é que aqui aparece menos e aqui no denominador é preciso elevar ao quadrado o denominador que aparece na função original. Muito bem, agora nós temos um exercício em que no numerador aparece produto de duas funções e no denominador temos também produto de funções. Este exercício tem várias formas de resolver, tá? Com as ferramentas que nós temos, o que nós aprendemos, tá? Podemos resolver de duas formas. Primeira forma, antes de derivar, você pode tentar de simplificar esta expressão, é dizer, calcular quanto vai ser x mais 1 por 3x menos 2, é dizer, fazer a propriedade distributiva aqui, né? X com 3x, depois 1 com 3x, depois 1 com menos 2. Fazer isso, né? Podemos fazer isso rapidamente. Por exemplo, x com 3x vai ficar 3x quadrado, x com menos 2 vai ficar menos 2x,
1 com 3x vai ficar mais 3x, né? Porque 1 é elemento neutro, né? Da multiplicação. 1 mais 1 multiplicado com menos 2 vai ficar menos 2. Pronto, e aí temos 3x quadrado. E aqui simplificamos. Olha, tenho menos 2x mais 3x. Aí seria então mais x, né? E aqui menos 2. Então, essa expressão colocou aqui, né? Quanto resultou isso? Resultou 3x quadrado mais x menos 2. Pronto. Pronto. Tá? Então, coloco isso. No denominador, mesma ideia. X quadrado mais 1 vezes 3 menos x. Tá? E aqui, né? Multiplicamos este com este, este com este, com este, com este. Então, x quadrado vezes 3, 3x quadrado, x quadrado menos x ao cubo, tá? Isso eu estou fazendo rápido porque é uma coisa que você tem que saber, já. 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes menos x seria menos x. Pronto, aqui tem como simplificar. Eu vou organizar, né, em função do grau. Então, aqui primeiro vai terceiro grau, segundo grau, primeiro grau e o termo independente. Não tem como simplificar. Então, eu escrevo aqui menos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos x, mais 3. Pronto, seria isso. Ok? Então, agora, né, eu acho que não tem mais o que simplificar aqui. Eu poderia aplicar essa regra do quociente. Agora sim, né? Tá certo? Então, esse seria a primeira função, esse seria o f de x e esse aqui seria o g de x, tá? Esse seria um caminho, tá? Um caminho que você pode seguir. Aqui eu quero fazer uma aclaração, porque eu vi alguns alunos fazendo o seguinte, simplificando, por exemplo, esse x quadrado com x quadrado. Não pode fazer isso, tá? Você pode simplificar x quadrado, por exemplo, aqui, se esse x quadrado estivesse multiplicando de fora todo, e aqui também estivesse esse x quadrado multiplicando de fora, aí pode simplificar. Mas aqui x quadrado está multiplicando a todo mundo, aqui, não, está multiplicando somente a 3. X quadrado está multiplicando a todo mundo, não, está multiplicando somente a 3. Não tem como fazer isso, tá? Geralmente, para simplificar, primeiramente a gente precisa factorar, né? E é uma técnica que eu ensinei para vocês em alguns casos. Tá certo? Então, esse é um caminho. Existe outro. Qual seria? Assim como está a aplicar a regra do quociente, tá? Talvez fique confuso, mas é por isso que você tem que fazer bem organizado. Vamos tentar aplicar essa regra. Então, se aplico assim como está, então tudo isto será meu f de x. Tudo isso que está aí. E tudo isto será meu g de x. Tá certo? Então, f de x, eu vou derivar isto, então eu indico dessa forma. Olha, eu coloco entre um parênteses quadrado agora. Por quê? Porque esta expressão já tem parênteses. Eu vou precisar mais outro parênteses para indicar a derivada, né? Tá certo? Aqui um parênteses, né? Isso aqui eu posso colocar assim, você lembra? Eu poderia colocar assim. Posso, né? Aqui mesma coisa, eu posso fazer isso. Não teria nenhum problema. É só para indicar que eu vou derivar o que está dentro do parênteses, né? Esse simbolinho indica a derivada. Derivada de quê? Do que está dentro do parênteses. E o que vai dentro do parênteses aqui vai ser toda essa função. X mais 1 vezes 3x menos 2. E aí fecha o parênteses, né? Pronto. Derivada, né? Vezes. Agora, aqui vem o denominador, né? Sem derivar. Então, seria x quadrado mais 1 vezes 3 menos x. Pronto. Seria isso, né? Que mais? Essa seria a primeira parte. Ainda continua. Muito bem. Então, não fizemos a primeira parte. Só isso. Mas ficou grande. Mas é assim, nessa situação, né? Pronto. E que segue? Vamos
continuar. Depois vem o menos, né? Esse menos que está aqui. E vem a primeira função. A primeira função. Eu acho... Como que eu posso fazer isso? Eu vou precisar de espaço. Por enquanto, eu vou arrastar esta regra em outro lugar. Estas regras eu vou arrastar para outro lugar. E assim ter espaço. Tá? Vamos arrastar para aqui. Muito bem. Agora sim. Temos espaço. Então, olha. Agora seria f de x. Quem é f de x? Tudo que está aí. X mais 1. 3x menos 2. Vezes. Agora vem a derivada. Então, aí coloco parênteses. Derivada de quem? Do segundo. Do denominador. X quadrado mais 1. Vezes 3 menos x. E termina, né? Fecho. Derivada. E aí vem, né? Essa linha, né? Grandona, nesse caso, de fração. Dividido por quem? Pelo denominador ao quadrado. Esse aqui é denominador. Aí também eu acho que preciso abrir parênteses. Quadrado já. Já que aqui tem os curvos para não... Curvos, né? Aqui tem curvos. Então, para não né, me confundir, eu prefiro colocar o novo parênteses que vai ficar de fora já de quadrados, assim, né? Rectos, parênteses rectos. Então, x quadrado mais 1 vezes 3 menos x e tudo isso ao quadrado. Tá certo? Aqui simplesmente ao quadrado. Eu posso deixar assim, tá? Mas quando você vai levar ao quadrado, imagina, a vezes b, você lembra? Cada um fica ao quadrado. A quadrado vezes b quadrado. Isso funciona quando essa é multiplicação aqui, né? E aqui é multiplicação. Então significa que aqui vai ficar esta expressão ao quadrado vezes esta expressão ao quadrado. Já vou aproveitando, né? Simplificar isso. Muito bem. Fica esta expressão grandona. Né, fica um pouco, né, extenso, né, precisa ter muito cuidado, né, às vezes aí a gente pode cometer erro. Então, nessa situação, quando é grande, precisa fazer as coisas com calma e por separado. Então, primeiramente, isso aqui vou calcular por separado. Então, vou calcular esse x mais 1 vezes 3x menos 2, essa derivada por separado. E que usamos aqui para resolver essa derivada? Aqui é uma multiplicação, esse é como se fosse uma nova fx, e esse fosse um g de x. Então é uma multiplicação, então aqui vou aplicar a regra do produto para resolver isso, tá? Isso vocês podem fazer. E mesma coisa aqui. Aqui tem um produto de duas funções, então regra do produto para esse também. E o resultado você substitui aqui, e você faz a distributiva e vai simplificando. Tá? Dessa forma você resolveria esse exercício. Mas eu já deixo para vocês finalizarem, né? Por questão de tempo não vai dar para eu finalizar, tá? Com paciência vocês podem fazer. Muito bem, pessoal. Vamos continuar. Vamos supor agora que a gente tem a seguinte função, tá? A seguinte função. Imagina que a gente tem esta função, seno de 3x, por exemplo, 3x. Tá? E você está pedindo para calcular a derivada de y, né? Dessa função. Quanto é? E você diz, mas como que eu vou resolver? Porque a regra diz somente quando é x. Não diz quando é 3x. Tá? Então, será que a derivada então vai dar cosseno de 3x simplesmente? A gente vai ver. Tá? Então, primeira coisa que você deve notar é que essa função não é uma função, vamos dizer, pura. Não é seno pura, é uma função composta. Por quê? Porque o argumento da função seno é outra função. Tá certo? É outra função. Não é simplesmente x, né? Uma variável. É outra função. Então é uma função composta.
tá certo? Função composta. Muito bem. E nessa situação, o que a gente faz é transformar esta função a uma função, vamos dizer, pura, né? É dizer, que simplesmente isso aqui seja uma variável. E para isso, a gente faz um artifício que a gente chama de substituição de variáveis. É dizer, que a todo 3x simplesmente vou chamar de uma nova variável, que eu vou chamar de u. Tá certo? U. Uma variável nova, tá? Variável nova. Tá certo? Então, aqui ficaria simplesmente u. Já não teria outra função. Já não seria função composta, né? Assim como já não tem aparência de ser função composta, né? Tá certo? Mas você diz aí, tá enganando, mas né? Mas você não quer saber como é o y em função de u, porque u é uma coisa que eu estou inventando, né? Eu queria saber qual a derivada de 3x, não seno de u. Ah, mas você diz no lado, mas olha, u vai ser igual a 3x. Tá certo? Agora complementou, né? Olha, y igual a seno de u, essa é uma variável aqui, o argumento é uma variável. E u, por outro lado, fora, no lado, né? Você coloca que é igual a 3x, é dizer que é outra função. É outra função. Tá? Tá certo? Mas pelo menos essa outra função não está dentro do argumento seno, já está fora. Tá certo? Então é isso. E esta nova função a gente poderia chamar de qualquer nome. Por exemplo, a gente poderia chamar de g, né? G de x, coisa assim. E essa nossa função original a gente chama de, nesse caso vai ser f de u, né? Claro, depende do u. Pronto, então assim. É dizer que esta função que nós tínhamos originalmente, tá? Esta função transformamos em duas funções, tá? Em duas funções. Separamos, né? Em duas funções, mas indica a mesma coisa. Se vocês substituir u, que está aqui, por 3x, você vai ver que vai dar a mesma coisa aqui, que era o que era antes. Se não estou falando de outra função, é a mesma função, só que apresentado de uma forma diferente. Ok? Então, tenha em mente isso, tá? Então, o que nós queríamos calcular, né, era isto, né? Vou escrever aqui. Nós queríamos calcular, era a derivada disso, é dizer, queríamos calcular isto. E a gente quer calcular, para especificar mais em relação a que, a gente queria calcular em relação a x. Isso que indicamos assim, tá? Quando aparece em uma expressão várias variáveis, é importante especificar às vezes em relação a que variável estou derivando. E eu coloco, olha, essa linha indica a derivada de quem? De y. E aqui, como subíndice, coloco em relação a que? Em relação a x. Quero calcular aqui. Quero saber isso. Tá certo? Se eu derivar esta função, seno de u, eu não vou encontrar isto. Quando eu derivar isto, eu vou encontrar aqui, em relação a quê? Em relação a u, né? Tá certo? Porque aqui não está aparecendo x. E quando eu derivar isto daqui, tá certo? Eu vou encontrar a derivada de u em relação a x, certo? Tá? Isso que você vai fazer. Mas nada disso tem a ver ainda com isto, né? Tá? Só que nós queremos resolver esse problema aqui. Este daqui. Tá? Se derivar isto em relação a u, que vai dar cosseno, né? Vai ser a derivada de y mais em relação a u. E se eu derivar esse u em relação a x, não vai ser isso. Mas eu quero isto. E como resolvo? Né? O teorema que se denomina regra da cadeia diz que esta derivada vai ser
o produto destas derivadas. Quando você separa, né, as funções, esta derivada com esta derivada. É dizer que vai ser igual a derivada, a primeira derivada, que está aqui, em relação a u, e depois multiplica pela derivada de u em relação a x. Tá certo? Tá? Vai ser isso. Muito bem. Muito bem. Outra forma de interpretar seria o seguinte, né? Outra forma de interpretar esta regra seria da seguinte forma. Seria, né? Derivo esta função em relação ao seu argumento, que é um argumento aqui nesse caso u, né? Tá? E depois multiplico a derivada do argumento, é dizer, o que está aqui, em relação a x. E se multiplicar, esse resultado vai ser a derivada da função original em relação a x. Tá? Muito bem. Então isso que eu vou aplicar, tá? Então apago já esta função aqui, que essa função seria praticamente isto, tá? Então eu vou aplicar. O que eu preciso para resolver esse problema? Preciso calcular a derivada dessa função em relação a u, tá? Então, a derivada dessa função em relação a u, quanto é? Tá certo? Estamos falando de derivar seno de u em relação a u. Bastaria trocar aqui por u, onde aparece x, trocar por u, né? U aqui. Então aqui também seria u. Não seria? Tá certo? Tá? Então, se aqui funciona com x, também funciona com u. Tá? Porque simplesmente u é outra nova variável. Então, derivada de seno de u em relação a u, porque aqui também a derivada em relação a x, e se aqui fosse u, a derivada teria que ser em relação a u, então aqui teria que ser u, tá? Então, é o cosseno de u, simplesmente. Né? É simples, né? Porque a gente está trabalhando considerando isto como se fosse uma função pura, né? Que esse aqui é simplesmente uma variável, né? E a gente está derivando em relação a essa variável, tá? Muito bem. E pronto, calculamos, já temos. E agora precisamos também a derivada do u em relação a x. Então, nesse caso, nós precisaremos calcular a derivada desse u. Então, u, derivamos, então, essa expressão, que seria 3x, em relação a x. Então, aqui nós aplicamos as regras, que seria esse aqui está multiplicando, né? Então, sai, vai ficar 3. E aqui seria derivada de x em relação a x. Né? E 3 está multiplicando, que é constante, né? Sai. Já fica assim. Derivada de x em relação a x é 1, como você sabe, né? Eu expliquei isso na aula passada. Então, 3 vezes 1, 3, simplesmente. Pronto, seria isso. A derivada de u em relação a x, ainda não especifiquei aqui, melhor especificar, é 3. Agora, com esse resultado, e com esse resultado, já posso encontrar essa derivada que eu quero. Eu queria a derivada de y em relação a x. Tá? E seria então o produto, né? Cosseno de u vezes, quanto foi a derivada de u em relação a x? 3. Ah, tá, mas você diz, mas e u, como vai sumir? Porque a função original, você lembra, era seno de 3x. Então, quando eu vou derivar, eu tenho que encontrar em função de x. Esse resultado tem que ser função de x. E aqui está em função de u. Ah, é fácil. Por quê? Porque você sabe que u é 3x. Então, você substitui aqui u por 3x. Pronto. Então, você já tem o resultado. E esse 3, se você quiser, claro, não vai multiplicar o argumento, tá? Não é o argumento. Esse aqui não pode entrar multiplicar o argumento. Ele está multiplicando ao resultado do cosseno.
Então, como é costume, esse 3 você pode colocar na frente aqui. Então, se for assim, o resultado ficaria 3 vezes cosseno de 3x. Tá? Então, significa que a derivada do seno de 3x, tá certo? É igual, em relação a x, a 3 vezes cosseno de 3x. Tá certo? Então, essa é a regra da função composta ou a regra da função, ou regra da cadeia, tá? Esse aqui, regra da cadeia. Tá? Então, você aplica essa regra da cadeia quando a função é composta. Então, isso escrevemos por aqui, né? Como poderíamos escrever melhor isto? Tem outra forma de escrever, tá? Seria assim, imagina, você tem, tá? Tem, tá, vamos escrever isto assim como está na verdade. Então, vamos ter que escrever y é uma função, tá? De u, né? É uma função de u, como está aqui, uma função de u. E u é uma função de quê? De x. É uma função composta, né? Porque esse u, que o argumento é uma função. É dizer, se você substituir dentro daqui, esse u como vai ficar? F de g de x. E isso, você lembra, é uma função composta, né? Só que eu não vou colocar dessa forma. Eu prefiro colocar assim porque para aplicar a regra da cadeia fica simples, né? Então, se eu tenho isto, então, né? Você sabe que y depende de u, porém u depende de x. Então, no final das contas, o y depende de x, né? Tá certo? Então, posso calcular a derivada de y em relação a x. Indico dessa forma. Então, como eu falei para vocês, seria igual a derivada dessa função, nesse caso, né? Fica claro, derivada de f, assim como está, em relação a u, tá certo? Ou posso escrever simplesmente assim, tá? Derivada de f em relação a u, este parênteses também que está aqui dentro, né? Esta notação que estou escrevendo aqui, derivada assim, né? Esta notação indica a mesma coisa que isto, tá? Indica a mesma coisa que isto. Como vocês preferam, eu acho, vamos escrever dessa forma então, de f em relação a u, e depois de u, né? Mas nesse caso seria g, né? G em relação a x. Seria assim a regra da cadeia. Muito bem, então nós podemos escrever dessa forma ou dessa forma como está aqui também, né? São equivalentes, tá? São equivalentes. O que for melhor para você, tá? No livro mesmo, esta regra da cadeia é escrito de diferentes formas, tá? Você pode escrever desta forma ou essa, mas representa a mesma coisa. Olha, aqui está dizendo que vou derivar f em relação a u, ou é a mesma coisa que derivar y, né? Porque o y é f, né? E está dizendo y igual a f, né? Ou você derivar g em relação a x é equivalente a você dizer vou derivar u em relação a x. Mesma coisa, porque u é igual a g, né? Tá certo? Então, essas duas formas são equivalentes, tá? Muito bem, eu vou com um exemplo mais, porque pode ser que desta primeira vez não ficou claro, né? Vamos, como você vai resolver, né, em uma situação, por exemplo, desse tipo? Imagina que eu tenho esta função, tá?
exponencial de, por exemplo, x quadrado, por exemplo. Ou x ao cubo, vamos dizer x ao cubo. Esta função também é composta, porque não seria exponencial natural, né? Porque exponencial natural, né? Exponencial natural pura não seria, né? Porque exponencial natural pura seria esta daqui, nada mais. O expoente do número e teria que ser simplesmente x, uma variável. Aqui não, aqui é uma função cúbica. Ok? Então, se dá isso e está pedindo que você calcule a derivada disso, e com certeza deve ser em relação a x, né? Porque se aqui está aparecendo x, então tem que ser em relação a x. Se aparecer t, então tem que ser t. Tá? Eu vou colocar t para variar um pouco, tá? Porque parece que tem alguns exercícios com outras variáveis lá no livro, né? Que eu deixei para vocês. Então vamos trabalhar com t. Vamos imaginar que aqui t ao cubo. Pronto. Para melhorar, né? Então eu quero isto. Tá. Então tenho este exercício e como resolvo? Tá. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: transformar esta função, né? Ou esta função que está aqui, uma função pura, vamos dizer. É dizer que tem que ser uma exponencial de simplesmente uma variável. E como você faz isso? Pegando tudo que está no expoente do e, nesse caso, né, por u. Tudo isso vai chamar de u. E a gente vai reescrever esta função da seguinte forma. Então, seria y agora, né, já resolvendo, tá? Daqui em diante já é resolução. Y igual a e elevado a quê? A tudo isto estou chamando de u. Então, seria u. E depois você sabe, né, que a função u, ou u na verdade, é igual a quê? A t ao cubo. Tá? Estou reescrevendo isto. Tá? Primeiro vou substituir isto por u e depois vou indicar que esse u que está aqui no meu expoente é t ao cubo. Pronto, então tenho essas duas funções. Tenho duas funções. E essas funções são simples, né? Como você está vendo. Olha, essa aqui eu posso derivar usando a derivada da função exponencial natural. Essa aqui, a regra da potência. Esta. Tá certo? Essa é a ideia, né? O que era difícil, né? Desta forma, eu separo, né? Faço esse truque de mudar variáveis para colocar né? Transformar em duas funções, porque tudo isto seria essas duas funções. E a calcular a derivada de cada uma dessas funções é simples. Pronto, e calculo a derivada de cada um. Então seria a derivada de y. Eu não vou colocar simplesmente y' aqui, tá? Porque eu posso confundir com isto, tá? Essa é derivada de y em relação a t. Como aqui tenho, né, várias variáveis u e t, para não me confundir. Então eu vou indicar isso, que a derivada que vou realizar é isso, vai ser em relação a u. Tá certo? Então, aqui seria a derivada de u, né, de exponencial de u em relação a u. E nesse caso, quando isto aqui que estou derivando, né, estou derivando-me em relação a u, e o expoente de e é também u, então o resultado vai ser simplesmente ele. Né, que não muda, você lembra, né? Tá? É dizer, se você tem exponencial, né, a derivada de exponencial, vamos dizer, de uma carinha feliz, por exemplo, né? Quer derivar isso, aqui tem no expoente tem uma carinha feliz. E você quer derivar em relação a essa carinha feliz mesmo, o resultado vai ser o que está dentro. Mas isso é para a função exponencial, né? Vai ser isso. Tá certo? Mas se aqui, em vez de ser uma carinha feliz, por exemplo, né, e é uma carinha triste, que é diferente, então você já não pode dizer isso. Isso não pode acontecer. Porque este e este têm que ser iguais. Como nesse caso, u. Tá? E somente nesse caso, a derivada disto vai ser ele mesmo. Tá? Como acontecia com x, né? Quando derivava em relação a x. X era ele mesmo.
Tá certo? Então, muito bem. Então aqui U e aqui U. Pronto, apagamos esta parte aqui. Opa. Apagamos isso daqui. E nos salvamos. É melhor salvar isso aqui de baixo, né? Derivada de y em relação a u é isto. Pronto, fácil, né? Agora derivo esta segunda função, né? Agora derivo em relação a quê? A t, né? A t. Então, se eu derivar em relação a t, então seria isto, né? Em relação a t. Este subíndice indica em relação a que variável estou derivando. Então, aqui vai ficar, aplicando a regra da potência, vai ficar 3t ao quadrado, né? Porque expoente desse, e aí seria expoente menos 1, seria 2, né? Então, fica 3t quadrado. Pronto. Salvo esse resultado, tá? Este daqui salvo. E depois salvo essa daqui. Tá? Salvo também. Marco, né? E pronto. Agora sim, eu estou já na capacidade de determinar isto. Essa derivada amarela, né? De y em relação a t. Aqui vai ser igual ao produto desses resultados. Isso também está dizendo, olha. Quem seria esta? E esta quem seria? Esta daqui. Então está dizendo que a regra da cadeia está dizendo que multiplique. Então seria multiplica o resultado já. Que seria o primeiro resultado, e elevado a u, multiplicado por quem? Por 3t ao quadrado. Tá certo? E aí você diz, mas aqui vai aparecer u, vai aparecer t. Eu quero somente em função de t, porque inicialmente nem aparecia u, né? U foi um artifício, nada mais. Não precisa sumir. E como vai sumir? Lembrando que u é t ao cubo. Então, se você substituir isso, como que fica? Então vai ficar y' de t e elevado aqui a u, que é t ao cubo, vezes 3t ao quadrado. E aqui pode fazer manipulações, geralmente, né, como falei antes, o número vai para frente. Então você vai colocar aqui, né, porque aqui tudo é multiplicação. Entre esse exponencial 3 e t quadrado é multiplicação. Então você pode aplicar a propriedade comutativa. Então 3 vai para frente e ficaria assim. Então essa seria a resposta desse problema. Tá? Então a derivada desta função, aqui agora escrevo, até posso apagar já isso daqui, que era assim, né? Exponencial t ao cubo seria 3 exponencial t ao cubo vezes t quadrado. Essa seria a resposta. Então, muito cuidado, né? Porque se você simplesmente considerar, se você aplica a exponencial natural diretamente aqui, cubo, né? E você diz, exponencial natural, então a derivada dele vai ser ele mesmo. Vai ficar, então, t ao cubo. E esse resultado é igual a esse? Não. Está vendo? Não. Porque aparece 3 e t quadrado, e esse não tem. Então não é simplesmente que porque exponencial você já vai dizer não, então a regra da função exponencial e aplico e aí dá a mesma coisa, não. Porque exponencial natural você lembra que somente funciona quando isto aqui é variável, é dizer, isto, somente aqui, quando, né, justamente mudei por variável u, né, e aqui também u. Quando derivo somente pela mesma variável, aí que fica ele mesmo. Tá? Que essa seria uma função pura, vamos dizer, né? Então, é isso, pessoal. Tenha muito cuidado com isso. Muito bem, vamos com outro exercício, mas eu somente vou comentar, não vou resolver completamente, porque já estamos bem em cima da hora, né? Então imagina que nós temos isto, mas por exemplo, poderia ser que aqui poderia ser, por exemplo, t mais 1 elevado a 100, por exemplo, 100, tá? E tá pedindo para você derivar, né, novamente aqui.
y linha em relação a t. Derivada de y em relação a t. O que você vai fazer? Antes de aplicar a regra poderia ser... Tem várias formas, na verdade, aqui para resolver também. Mas você poderia começar fazendo isso. Deriva o primeiro... primeiro vamos aplicar a regra, né, de derivação aqui. Da seguinte forma. Reescrevo assim. Reescrevo, né? T mais 1 elevado a 100, né? Elevado a 100. E derivo, preciso derivar isso, né? Então, aqui com certeza é uma soma de funções. Então, como é soma de funções, a primeira coisa que vou aplicar seria a regra da soma de funções, que não está aqui, né? Eu apaguei. Então, seria a derivada desse primeiro, claro, em relação a t, aqui eu posso até especificar, tá? É bom especificar agora, nessa parte de funções compostas. E derivada da segunda. Então aqui vou colocar melhor parênteses quadrado para poder diferenciar esse parênteses quadrado. E aqui parênteses quadrado também para não me confundir com esse parênteses dessa base, né? Então aí seria então parênteses, parênteses e dentro coloco esta função. T mais 1 elevado a 100. Tá certo? Separo. Então aí você começa a resolver cada um por separado, né? Então você vai calcular essa derivada. E essa derivada acabei de ensinar para vocês. Tá certo? Então aqui você vai fazer o quê? Pode chamar como resolveria isto, né? Nesta parte, claro, né? Eu ensinei somente com y. Então esta função que está aqui poderia chamar de quê? De w. Tá? Uma função w. Então você tem, olha, w. Se a toda esta função você vai chamar de w, então vai ser e elevado até o cubo é w. Né? Já não vai chamar de y, porque y é tudo, não é somente essa parte, né? Então chama de outro nome, w. Então aí você vai, esta expressão seria a derivada de w em relação a t. Então aí você calcula, né? Aplica, né? Então aqui w então seria, muda aqui variável, né, por u, como já fiz, troca por u e faz o que eu ensinei para vocês. A única coisa que vai mudar é aqui, vai ser w, né? Quer dizer, aqui vai ser w, então significa que vai ser w, né? Aqui também w, né? Se mudou por y por w, então aqui vai mudar, aqui também vai mudar. O restante seria a mesma coisa, né? Tá certo? Muito bem, então resolveria dessa forma essa parte. E por separado, você resolveria isto. E esta função também poderia, já que chamei w a essa, que poderia chamar? Poderia chamar Q, uma função Q. Invento letra, né? Q. Então nesse caso, Q seria t mais 1 elevado a 100. E esta função também é uma função composta, porque esta função se parece a uma função potência, porém não é, porque a base não é simplesmente uma variável, é t mais 1, é uma função. Então aqui não vou mudar, né, o expoente é fixo. O que vou chamar seria, né, fazer mudança de variável seria t mais 1, a isso eu vou chamar de u. Então minha função vai ficar que u elevado a 100. Né? Agora sim, se parece uma função potência, né? Porém, u precisa ser quanto? T mais 1. Derivo esse Q em relação a u. Que vai ser bem simples, né? Vai ser 100 elevado por u elevado a 99, né? Fácil, né? E essa parte vai ficar u derivada de u em relação a t. Derivada de t é 1. E derivada de 1 é 0. Então seria mais 0, então vai ficar 1. Tá certo? Vai ficar 1. Então, para poder calcular a derivada desta expressão, dessa função Q, né? É dizer, esta derivada, né, que em relação a t, bastaria multiplicar este com este. Então seria 100 u 99 vezes 1, né?
Estou multiplicando esta expressão com esta expressão, com esse resultado, né? E não vai alterar, vai ficar a mesma coisa. E, novamente, você diz, mas eu não quero meu resultado em função de U, porque U é o que inventei. Por isso eu quero em T, mas e quanto vale o T? O U em função de T? É T mais 1, tá aqui. Então aqui eu vou substituir simplesmente T mais 1. T mais 1 elevado a 99. Pronto. Aí você isso aqui guarda em algum outro lugar e, né, o que vai usar é simplesmente o resultado. Então significa que toda esta derivada é 100, né, quanto era? Acho que era, lembrei. T mais 1 elevado a 99, era isso, né? Então tudo isso seria esse resultado. E depois você soma com o resultado disso, que já ensinei, né? Como calcular. Tá? Então isso, pessoal, né? Eu acho que agora fica praticar. Tá? Você tem que, né, praticar a maior quantidade de exercício possível. Tá certo? Né? Assim que vocês vão fixar. Do contrário, não adianta. Tá? Não vão... Se você não resolver, né, muitos exercícios, não adianta que você não vai conseguir ter habilidade de rapidez, nem vai poder memorizar estas fórmulas. Tá? Vai ficar complicado. Ok, pessoal, olha, algumas dicas, né? Quando você vai escrever. Imagina que você está fazendo algum cálculo e aparece aqui, por exemplo, 3x mais 1 e aqui aparece mais seno de x, por exemplo, tá? Então, imagina que aqui, né, y igual a essa daqui, ou y linha, né? Se eu não colocar nada aqui, somente colocar parênteses, significa que isto já é resultado de alguma derivada, já é resultado, tá? Mas se você colocar isto, então eu vou entender que você já ainda vai derivar uma vez, mais uma vez. É dizer que vai derivar, então aqui vai ficar derivada 3x vai dar 3 e derivada de 1 vai dar 0. Então o resultado disto vai ser 3. Tá certo? Tá? É dizer, faz muita diferença em colocar esse simbolinho, né, que passa muito desapercebido, ou não colocar. Colocar ou não colocar faz muita diferença, porque se eu não colocar, significa que já este é resultado, é dizer que já ficou aqui mesmo, não preciso simplificar mais nada. Significa que meu resultado é 3x mais 1. Mas se eu colocar, significa que vou derivar ainda, e nesse caso, quando derive, o resultado vai ficar 3. Então, não se esqueçam de quando precisar colocar esse simbolinho, coloquem. Quando não precisar, não coloquem, né? Tá certo? Então, isso é muito importante. Tá? E outra coisa que eu comentei também, que eu vou reforçar, é disso. Como você calcular a derivada de um assim, de um menos x, por exemplo, né? Não sei se em algum momento comentei. Mas é simples isso daqui. Derivada disso. Você sabe que menos x, tá, é menos 1 vezes x. Tá? Mas eu acho que esse caminho é um pouco difícil, mas dá o mesmo resultado. Vamos fazer. Então vai ser o quê? Como menos 1 é uma constante, ele sai. Então vai ficar menos 1 vezes derivada de x. Né? Derivada de x simplesmente, né? Menos 1 sai. E como menos 1 multiplica com qualquer número, simplesmente some 1 e fica somente o sinal, e vai ficar isso. Tá? Então fica isso. Tá? E quanto é a derivada de x? É 1. Então o resultado, menos 1. É dizer que a derivada de menos x é menos 1. Tá? Isso é uma dica também. Muito bem, mas tem uma dica mais geral ainda, quando aparecem sinais negativos. Tá? Por exemplo, imagina que eu tenho uma derivada de alguma função. Imagina que eu tenho uma derivada da função f de x.
né? Porém, esse está com menos na frente. Quero derivar, né? Derivar, né? Em relação a x, por exemplo. Então, o que acontece esse menos? Está me atrapalhando esse menos. O que eu faço? Posso tirar para fora sem nenhum problema. E derivo simplesmente a função f. E a esse resultado, né? Ou esse menos vai agir a todo o resultado da derivada. Mas eu vou derivar somente a função sem esse menos. Que esse menos pode me atrapalhar. Então, tiro. Então funciona isso, tá? Então é mais uma regra ou uma dica, né, para resolver exercícios. Quando você tem uma função desse tipo, por exemplo, e elevado a menos x, por exemplo. Então a primeira forma é usar a regra da cadeia, se chamar isso daqui como u. E depois resolve, né, como já ensinei. A outra forma, quando é o menos, também existe outra forma, tá? Quando você sabe um pouco de matemática, você vai ver que tem várias formas de resolver um exercício, né? E você escolhe o que for mais fácil, né? Então, você sabe que isto seria como... eu vou dar um exemplo melhor para que fique mais fácil de você entender. Imagina que você tem 4 elevado a menos 2. Por exemplo. Quando tem um expoente negativo, tem como transformar isso a positivo. Como? Coloca 1 e coloca agora isto daqui no denominador. E quando você coloca no denominador, esse expoente se transforma automaticamente em mais. Tá certo? Isso é verdade. Você pode conferir. Então aqui é a mesma coisa. Imagina que esse seria como se fosse o 4 e esse x como se fosse 2. E quero eliminar, né, esse menos. Então coloco um 1 e coloco no denominador idêntico a esse, porém com um sinal já positivo. Já em vez de ser menos, mais. Então você teria isso. Então, esta função equivale a esta. É a mesma coisa. Então, derivar isto é a mesma coisa que derivar isto. E para derivar isto, o que aplico? A regra do quociente. Já não aplicaria a regra da regra da cadeia, né? Olha, outro caminho. Se eu derivar assim, vou ter que aplicar a regra da cadeia. Mas se eu transformar a esta forma, agora aplico a regra do quociente. Tá certo? Né? Então, um mesmo exercício você poderia resolver usando diferentes regras. Mas com certeza o resultado final vai ser o mesmo. Não vai depender da regra que você aplique. Mas se você aplicar a regra adequada, o resultado vai ser o mesmo. E como você aplica a regra de quociente aqui? Porque tem o f, nesse caso, vai ser como se fosse o f, o 1 vai ser 1. E o g de x vai ser a exponencial natural. Tá certo? Vai ser isso. Aí você aplica, né, toda essa regra que está aí e você vai encontrar um resultado. E se você aplicar a regra da regra da cadeia que está aqui, tá? Você vai mudar por u, né? E você vai encontrar o mesmo resultado que por aqui, usando a regra do quociente, tá? É isso, pessoal.